Flávio Gomes. Pergunte. Flamengo tem uma sequência interessante agora, hein? Vai jogar em casa, ó. Vamos mostrar aí o Vários Flamengo. Bom, o Flamengo joga amanhã contra o Avaí fora. Fora que é em casa, porque o Avaí vendeu o mando para Brasília. Brasília, vai ganhar o jogo. Olha, tem o Flamengo pega o Avaí em Brasília amanhã. Flamengo. Avaí, desculpa. O Flamengo depois pega o Santos no Maraca. Grande jogo. 65 mil pessoas. Jogaço. Aí tem o Cruzeiro no Mineirão. Difícil. Aí pega o Inter. O Inter em Maracanã e o São Paulo em Maracanã. Osso, mas é osso em casa. Sim, só tem um jogo fora. É só o Cruzeiro. Só tem um jogo fora, é o Cruzeiro. Pô, 5 jogos joga 4 em casa. Mas joga com adversários. Mas joga com adversários difíceis. qualificados. Adversários que, se o Flamengo não vencer, você não pode nem dizer que tropeçou. São resultados normais. Tropeçar é empatar, é perder o Avaí, por exemplo. Empatar. Ou empatar com o Avaí, vai ser um tropeço. Como o Corinthians empatou com o tropeço Avaí. era o mordomo da família Adams. Tropeço. Lembra? E tinha o Gomes na família Adams. E tinha o tio Chico. E então é uma sequência muito difícil. E eu vou dizer uma coisa, se o Flamengo passar por essa sequência aí, com umas 3 vitórias, são quantos jogos a gente botou ali? 1, 2, 3, 5, né? 6 jogos. Não, 5 jogos. 6 Avaí, jogos. Santos, Cruzeiro, Internacional e São Paulo. 5 jogos. Se conseguir 3 vitórias nesses jogos, 3 vitórias, pra mim é campeão brasileiro. Calma, que ele escolheu outro campeão brasileiro ali. Isso acontecer, Quem agora? Se o Flamengo ganhar 3 desses jogos, é campeão brasileiro. Torcedor do Flamengo, cuidado agora, zica, hein? Cuidado. Eu falei que o Corinthians ia ser campeão na quinta rodada, o que aconteceu? Passar uma informação aqui Do para Palmeiras do Flamengo. Se ele continuar com essas previsões, é capaz do Avaí ser campeão brasileiro. Passar uma informação aqui para a torcida do Flamengo. O negócio é o seguinte. Flamengo. Segunda-feira jogaram lá Fluminense e Avaí no Maracanã. Quem estava lá? Além do Pepinho na arquibancada. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Camarote. Pepinho foi um Jorge sucesso Jesus. mesmo. Estava lá vendo o jogo. Pepinho tá dando autógrafo. Eu até estranhei, falei, pô, o Jorge Jesus tá sem nada para fazer em casa, hein? Vai ver o jogo do Fluminense com o Avaí. Aí o Sormani falou, não, mas vendo ali no estádio, ele tem uma outra visão do jogo. Ninguém vai ver o Avaí jogar, gente, porque é o próximo adversário do Flamengo. O Avaí é muito fraco. O Jorge Jesus, Sormani, tem uma informação. Tem informação, aí que tá. Esse é o ponto. Jorge Jesus estava vendo um jogador do Fluminense. Jogador do Fluminense. O volante Alan. Mas esse jogador não é do... não, claro, ele tá no Fluminense. Ele tá emprestado. Ele é do Liverpool. Do Liverpool. O Jorge Jesus, ele tá de olho no volante do Fluminense. Esse é o jogador que o Jorge Jesus estava no Maracanã avaliando. Que é jogador da Seleção Brasileira Sub-23 também. Ótimo jogador, Mas volante canhoto. Ele teria condições de se transferir para o Flamengo ainda? Não. Isso é para o ano que vem. Aliás, o Flamengo... E aí vai ter que se entender com o Liverpool. Mas é jogador do Pepinho? Não. É porque o Pepinho estava ao lado do Jorge Jesus. O Jorge Jesus pode ser um próximo cliente do Pepinho, talvez. Mas é coincidência ou não, mas também tem o Avaí, que é o adversário do Flamengo no sábado, né? Não, mas eu acho que ele é um cara que preserva isso. Ele gosta de ver os jogos, ele gosta de acompanhar. Ele é um cara dedicado. Gente, quer saber? Mr. Jesus. O Fluminense nesse perreio que tá. O Fluminense criou no mínimo 17, 20 chances de gol. Tudo bem. Contra o Avaí. Então, o Avaí corre o risco de tomar a maior goleada do Campeonato Brasileiro, cara. A maior goleada do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo contra o Flamengo. O Flamengo vai jogar praticamente em casa, porque esse jogo ali tá ali como neutro. Não é neutro. Esse jogo é mando do Flamengo. Praticamente em casa, não. Em casa, joga em casa. Não, mas o mando é do Avaí. Tem torcedor do Avaí em Brasília. O mando é do Avaí, tem torcedor do Avaí. É um jogo que o Flamengo vai se sentir... 1, 2, 3. O Flamengo vai se sentir em casa, o Flamengo vai se sentir à vontade. E a chance do Flamengo aplicar no Avaí uma das maiores goleadas do Campeonato Brasileiro é gigante, cara. É gigante. Mesmo desfalcado. Porque o Flamengo tá sem o Bruno Henrique, que é um jogador importante. O Arrascaeta também não joga esse jogo, né? Ou joga? O Arrascaeta vai jogar? Não, tá na seleção do Uruguai. Então são dois desfalques aí consideráveis pro Flamengo. Porém, o Flamengo mesmo assim é um time muito forte. Também não joga o Rodrigo Caio, né? Que tá suspenso. Mas o Rodrigo Caio vai estar aqui com o Benja. Ah, é? Ó, quem não joga também é o Berril. O Berril também tá na seleção. Verdade. O Berril mal entra em campo. Entrou contra o Inter. Mal entra, não falei que ele não entra. Falei que ele mal entra em campo. Fala do Rodrigo Caio, o que ele falou mas deixa eu te falar, mas o Corinthians foi jogar contra o Avaí e o Carille falou, não vai um time reserva. Eu acho que botou na cabeça, para ganhar do Avaí não precisa de time titular. Tropeçou. E jogou mal.
Tropeçou. O problema às vezes... Com todo respeito, calma, deixa eu você que é corintiano, não dá para comparar o Flamengo com o Corinthians. Mas aí tá, eu não ia comparar. É que você me cortou no meio. Eu não vou comparar. O que eu vou falar é o seguinte. Às vezes, o jogador entra mais relaxado. A gente ganha quando quer. Isso é verdade. É isso que eu ia falar. É óbvio que se o Flamengo entrar com o time sub-20... o time do Avaí está rebaixado. O estádio vai estar lotado de flamenguistas. Não está ainda, matematicamente. Se o Flamengo entrar desligado nesse jogo... Você acha que o Avaí escapa? Não sei. O Flamengo, o Goiás, quando o Pascoal lá estava... você fala da regra exceção. Estava numa situação... Quando eu falo isso, você fala para mim que eu falo da regra exceção. Gente, o Avaí já caiu. Uma vez, pode acontecer duas. O Avaí não caiu. Sim. Caiu, pô. Sim, também acho. Agora, o jogador às vezes vai para um jogo Avaí desse. e CSA, os dois já estão ali. Depois, o Avaí está falando do Avaí. O CSA, depois da declaração do treinador na reunião com os torcedores, lá também do CSA, dizendo que o Argel? O Argel. O que ele falou? Disse que o time só tem muito jogador ruim. Aí não mentiu. Aí é duro, mentiu. Né? Aí o cara... O Argel falou isso? Falou, tem uma gravação dele falando isso. Tem uma gravação. Vazou um áudio dele conversando com os torcedores. Aqui a coisa é tudo errada, o centro de treinamento não é bom, não sei o que, pá, tem muito jogador ruim que fizeram tudo errado aqui e tal. Isso é sensacional. Não, é sensacional. Não é sensacional. Mas joga contra ele, Benjamin. Como é que ele vai pedir para os caras jogar para ele? O cara então não vai dirigir o time. Se o cara vai lá, ele vai lá, conhece o sem treinamento, sabe o tamanho do abacaxi que vai ter de descascar e sai por aí esculhambando o time. O Liscador, ele foi lá pro Ceará o ano passado, pegou o Ceará, o touro à unha e salvou o Ceará. Vai sobrar pro Liscador do Jajá ou não? Também capaz. O Ceará não, o CSA? Capaz. Será, pode ser. Eu acho que isso é até... Porque o Argel também falando, parece que ele é o Guardiola, né, cara? Puxa vida, não, o técnico do Argel, o técnico do meu futebol, nível era o Luiz Pereira, não era? Pois é. O Argel era um cara nível bem mediano como jogador de futebol. Sim. Bem mediano. Não tinha raça, hein? Ah, sim. Raça. E levantava os caras. Eu não falo isso na cara dele, porque senão ele mexe de porrada. Nada, já a gente boa pra garante, nada. Já a gente boa demais. Ô, Pascoalzinho, mas qual que é o time do Flamengo pra amanhã? O Mano estava falando aqui a respeito de algumas alterações. O Mano é do Palmeiras. Não, o nosso Mano estava falando a respeito de algumas alterações. O Jorge Jesus ainda não divulgou o time que vai jogar. Ele disse que vai alterar o time do Flamengo, preservando alguns jogadores para essa partida contra o Avaí. Também entendendo, no meu modo de ver, que o Avaí não exige tanto assim, né, para jogar essa partida diante do Flamengo em Brasília. Aí é que o povo pode pirar, hein? Aí é que o povo pira? Aí é que o povo pode pirar. Já não vai ter, ó, Rascaeta, a opção do Berril, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, já são 4 desfalques, 3, sabe, porque o Berril não conta, ele é reserva, 3. Mas é a reserva que sempre entra. Sim, aí, eventualmente. Contra o Inter entrou. O Rodrigo Caio não vai fazer diferença para um jogo desse, né? Rodrigo Caio? Para esse jogo com o Avaí. Não sei. Tá vendo? Aí jogador entra com essa cabeça de subestimar, aí tropeça, empatia, ele vem aqui e desce um falso. Os caras começam a dar bola para arquibancada e até logo. Tô sendo realista. Quem que ele vai poder preservar nesse jogo? Bom, Rodolfo entra na zaga. Vamos pensar. Pablo Mari e Rodolfo. De repente pode... Tem uma escalação prévia aqui, senhor Mano. Vai lá. Vamos lá. Diego Alves, Rafinha, Rodolfo, Pablo Mari e Felipe Luiz. É ruim isso. William Arão, Gerson. O Gerson? Gerson. O Marcelo come o dele e come o N. Everton Ribeiro e Reinier. E na frente Vitinho e Gabriel. O Flamengo conseguiu liberar o Reinier? Mas ele não está poupando ninguém. É isso que eu estou falando. Deixa eu fazer uma pergunta. É isso que eu estou falando. Ele já, naturalmente, ele já não vai ter o time. Poupando ele não naturalmente, ele já não vai ter o time. São os desfalques que ele tem. Ele não tem. O Reinier não tem esses 3 caras. De titular, né? Não coloca o Everton Ribeiro, poupa o Gabriel e poupa o Pablo Mari, aí é problema, gente. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu só quero falar uma coisa por um critério de justiça. Quando Santos e Atlético Mineiro não cederam jogadores para Atlético Paranaense, não cederam jogadores para a seleção sub-23, fizeram a América virar ao contrário. Não permitiram que os jogadores jogassem nem pelo Santos e nem pelo Atlético Paranaense. Semana retrasada, já jogou o jogador do Vasco da Gama. Sob liminar, Pascoal. Sob liminar. Sob liminar. No STJD. Mas só que agora esse caso do Flamengo é outro. Agora o Reinier. Reinier vai jogar também. Sabe por que ele vai jogar? Porque a CBF dispensou ele. Agora pro Flamengo, como não dispensou? O Santos e o Atlético Mineiro não. O Santos foi eliminado
O Santos foi eliminado pelo Atlético Mineiro no Pacaembu. E nesse jogo ele não pôde contar com o Rodrigo. Ele não pôde contar com o Rodrigo. Quer dizer, a CBF, ela é mãe e mãe de madrasta. todos os times. Ou ela é mãe de alguns e madrasta de outros. O que ela é? É isso que a gente cobra. Essa falta de coerência. Quando a gente chega e fala assim, gente, precisa olhar com mais carinho. É essa cobrança que a gente fala que tem que acontecer. Carinho mas carinho tá pegando leve. Tem que ter critério mesmo. Só por questão de justiça. Claro. Porque os dois jogadores, tanto do Santos quanto do Atlético Paranaense, eles ficaram o período todo de convocação escrito lá, jogador convocado, não podia entrar em campo. Jogou o Thales, né? O Thales Magno. Que é um baita jogador. Eliminar. Que é um baita jogador. Porque a CBF não estava liberando também. Ou seja, a CBF não liberou jogador pro Vasco, não liberou jogador pro Santos, não liberou jogador pro Atlético Paranaense. Aí o Flamengo pede e ela libera. O que o adversário pensa? Não, Pascoal se omitiu. Não. Foi eu quem levantou a tese. Você se omitiu. O quê? A CBF está fazendo o quê? Isso é protecionismo. Está favorecendo o Flamengo. Ao Flamengo. Isso é protecionismo no futebol. Você não pode proteger ninguém. Você não pode eleger um protegido e dar a ele vantagens. Você não pode eleger um protegido e dar a ele jogadores. Está errado. O Santos perdeu a vaga na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense foi prejudicado porque não jogou o lateral esquerdo lá, o Renan Lodge, não jogou também. Era também Copa do Brasil com o Renan Lodge. Para quem não está sabendo dessa história. O Reinier tinha sido convocado a seleção sub-17 está na Europa. Sub-17. Aí o Flamengo pediu para não ser convocado. O Reinier e eles liberaram. E aí o Flamengo, a CBF desconvocou. Ele estava convocado e o Flamengo fez um pedido para ele não viajar. Ele não viajou. Pediu para ser desconvocado. E ele não viajou. E a CBF desconvocou o jogador. E para esse jogo do Flamengo contra o Avaí, desconvocou o jogador. E ele vai jogar. Tá errado. Mas quando não foi pode o Renan agir assim. E o Rodrigo Góes, o que a CBF falou é o seguinte, a CBF não desconvoca. Exatamente. Não convoca ninguém. Você tá... Não, pera um pouquinho. Mas o Flamengo desconvocou. O Flamengo solicitou. Santos, Atlético e o Vasco solicitaram da CBF dispensa de seus jogadores. A desconvocação de seus jogadores. E a CBF não atendeu. O Flamengo solicitou a desconvocação do Reinier. A CBF atendeu. Como assim? Não tem proteção nisso? Como assim? Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Claro. A gente não acabou de falar de leis aqui, que as leis têm que pegar, que as leis têm que valer? Eu tô vendo uma notícia aqui que o Flamengo ele também entrou com uma liminar aí para se resguardar com relação à participação do Reinier nessa partida aí contra o Avaí. Eu tenho uma informação, vou mostrar para você. Tenho uma informação de que o Flamengo solicitou e foi atendido. A dispensa? É. Aquele nosso amigo mandou para você? Aquele nosso amigo mandou para mim. Então eu não precisa nem me falar. Com todas as letras. Não deixa ele ver, não deixa ele ver. Se ele sempre vê os meus... Deixa ele ver, não. Então não. Eu não quero nem ver o WhatsApp, eu já vi de quem é. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Leia o que escreveu. O que tá escrito em verde sou eu que falo. Começa aqui. Aí ele me dá essa notícia. Ele fala que essa pessoa fala pro Fábio Sormani. O Reinier, a CBF liberou o atleta. Aí o Sormani pergunta, vocês pediram? A pessoa fala, sim. Aí o Sormani fala, ele estava convocado para a seleção olímpica sub-17 para 2 amistosos. Data FIFA? Não. Data FIFA só na seleção principal. Fala que a CBF liberou sim. Não, então você está enganado. Claro, liberou. Não, ela entra com uma liminar também para se proteger. Não estava convocado para a seleção principal. Renan Lodge não estava colocado e não era data FIFA para ele. Assim como o Thales Magno. Então a CBF usou 2 pesos e 2 medidas. Tratou o Flamengo assim e tratou Santos, Vasco e Atlético Paranaense assim. É isso que aconteceu. Precisa ser dito, gente. Claro. Precisa ser dito. Claro. Houve um... Agora, que pode entrar com uma liminar também para se proteger, porque os outros clubes podem dizer o mesmo, porque para ele sim e para mim não. Os outros clubes podem se rebelar. Eles vão alegar, deveriam, falar, não, mas naquela época era o torneio de Toulon, por isso a gente não liberou. E agora são 2 amistosos. Não era data FIFA. Mas não é data FIFA. Então, mas era o torneio de Toulon. Torneio de Toulon é um torneio amistoso. Esses 2 amistosos pode valer a Taça Oswaldo Cruz. E aí?
O torneio de Toulon é um torneio... Não, eu acho um absurdo. Eu só estou talvez dando a versão de alguém da CBF para tentar justificar. O torneio de Toulon é um torneio amistoso também. O Messias revelou que fazia esse torneio, agora as pessoas continuam com o torneio que ele iniciou lá, o chamado torneio de Toulon. E para mim, o negócio foi tratado com 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. Por isso é que eu levantei, por um critério de justiça. Todos têm que ser tratados igualmente. É o mesmo processo que vai viver o Figueirense. A mesma situação. O Figueirense ficou sem pagar salário, jogadores se rebelaram, mas não é só o Figueirense. Na primeira divisão do futebol brasileiro, tem time gigante que não paga. Mas ninguém puniu o Figueirense até agora. Tem time gigante né? que está 5 meses sem pagar. 5 meses sem pagar salário? E aí, vai sobrar pro Figueirense. O Figueirense vai cair de divisão, vai ser excluído. Se acontecer isso com o Figueirense, vamos gritar aqui. Nós vamos gritar mesmo. Se acontecer isso com o Figueirense, nós vamos gritar aqui. O que você falou é verdade. Tem time da elite do futebol brasileiro, está com salários atrasados. E que se forem punir o Figueirense, esses times também têm que ser punidos. Nós vamos gritar aqui. Se o Figueirense for rebaixado por questão financeira, falta de pagamento. Porque pode acontecer, o Figueirense já teve um WO no campeonato, na Série B. Mas aí com os jogadores eu compareci. Se tiver o segundo, ele é eliminado da competição. Se tiver o segundo WO, aí ele é punido esportivamente e não punido financeiramente. Aí nós vamos ficar quietos. Porque nós estamos falando do time, o gigante é o Fluminense. Aqui no Twitter. O Fluminense, o Vasco da Gama, que não pagam também. Botafogo, posso eliminar um. Mas nenhum desses jogadores desses times deixou de entrar em campo. Botafogo acabou. Botafogo. Classificaram para Libertadores. Não. Classificado. O Pascoal não gosta de time que nem 1907. Mas o Botafogo hoje vendeu mais um mando de jogo. Acredite se quiser. Botafogo e Fluminense será em Brasília. Dia 6 de outubro, o Botafogo... Eu não sei para que precisa de estádio. Você tinha que olhar a cara dele quando você falou, olha para ele. 13 mil pessoas nesse jogo. Também acho. Vai ter 13 mil pessoas. Esse não é um bom negócio para quem está comprando. Também acho. Levar o Flamengo, o Corinthians. Vasco, às vezes. Mas pro clube é uma boa, senhor Mário. Mas o Palmeiras também, vai. São Paulo. Não precisa de estádio. São Paulo, olha. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Vasco. Você tira das respectivas sedes e leva para uma outra capital. Acaba o que ele falou ali. Não, a discussão é outra. Você desculpa. Então você não precisa ter estádio. Eu sei, você não precisa ter um estádio. Mas é outro erro da CBF que organiza o campeonato. Mas, por exemplo, nesse caso aí pro Botafogo, é um negócio interessante, eu vou falar o porquê. O Botafogo, Benja, ele já deve ter calçado um valor para ele poder levar o time para lá. Sim. Ele não vai lá tendo a participação na bilheteria. Olha, se houver um público X, eu vou ter uma participação. Não é isso. Mas é que tá, Benja, a partir do momento que o Botafogo vê a oportunidade de ganhar um dinheiro já garantido, independentemente do público que lá esteja, pro Botafogo é bacana. Tá bom, então vou te perguntar de novo. Então não precisa ter estádio. Não, mas não dá pra vender todos. Depende, Benja. Você não vai vender todos os jogos, gente, cara. Pera só um minuto. Gente, e antes das 5 rodadas finais. Pelo amor de Deus, gente. Manter o estádio como mantém o Botafogo. Você pleiteia um estádio. Você conseguiu ter. É um jogo, é um clássico. É onde o torcedor gosta de ir. O Botafogo não é sediado em Brasília. O Botafogo é sediado na cidade do Rio de Janeiro. O estádio tá lá, do lado da linha amarela. É o jogo pro torcedor ir. Fluminense e Corinthians é o jogo pro torcedor ir no Maracanã. Não é pra ir em Brasília. Aí você critica os caras, esses paulistas, esses bairristas, só sabem criticar. Você quer elogiar o quê? Elogiar o quê? O Fluminense tem lá, Corinthians e Fluminense, ele vai jogar em Brasília. É óbvio que está favorecendo o Corinthians, é óbvio. Havaí agora vendendo mas o Fluminense e Botafogo também. Não favorece, Benja. Mas você desfavorece o seu torcedor. Você tem um estádio. O público do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Não interessa, faz campanha, você não faz toda hora, você liga a televisão, tem sócio torcedor, marketing, aí aparecem os ex-jogadores, os ídolos, ajuda o seu time, aquela papagaiada toda. Aí vai jogar Botafogo Fluminense, vai jogar Fluminense Corinthians, os jogos legais, manda lá pra Brasília. Tipo, sabe qual que é a resposta? O que ele tá falando pro torcedor é o seguinte: aí, torcedor, eu tô andando pra você. Havaí e Flamengo. Não me enche o saco. Havaí e Flamengo. Você acha que eu conheço o Florianópolis, morei lá 2 anos e meio.
Conheço bem Florianópolis. O que você tem morou lá? Não, você morou muito bem lá. Graças a Deus. Era uma cobertura, não era? Muito bem, Na beira-mar ainda. Na beira-mar norte. Mas não vamos levantar. Na beira-mar norte. Você tinha motorista, Pascoal? Não. Deixa esse defunto morto aí, vai. Só para dizer o seguinte, Copeira. tem muita torcida do Flamengo em Florianópolis. É enorme a torcida do Flamengo em Florianópolis. Óbvio. E a torcida do Avaí também é boa. Por que não fez o jogo na ressacada? Ah, porque eu preciso de dinheiro. Aí, outro dia, eu falei aqui que para ficar ruim, o time do Avaí tem que melhorar, porque é muito ruim. Aí um amigo meu lá de Santa Catarina ligou, ó, o presidente do Avaí ficou chateado com você. Chateado comigo para fazer esse serviço que vocês estão fazendo? Tá certo, Pascoal. Para fazer esse serviço que vocês estão fazendo, vendendo o jogo, fazendo o que vocês estão fazendo. Isso é mais grave. Isso é mais grave do que chegar no microfone da Fox e dizer pro Avaí ficar ruim tem que melhorar muito. Isso é uma hipérbole para mostrar a fraqueza do Avaí. E o presidente do Avaí vende um jogo contra o Flamengo para Brasília. Que a torcida queria ver. O que é pior, você, torcedor do Avaí, escutar o Pascoal fazer uma crítica dessa, que é uma crítica que tem fundamento, é ver o seu presidente tirar um jogo de Florianópolis e levá-lo para Brasília. O pessoal está questionando no Twitter em relação ao Renier ainda. Tá, ali tem um monte de mensagem. Porque o Flamengo teve o Berril convocado, Arrascaeta convocado, Bruno Henrique convocado. Eles estão perguntando, não foi um bom senso, porque da CBF falou, pô, o Flamengo já teve Pedrinho e Fagner, jogadores. Aqui, mas estou falando de 3. Mas cada um joga numa seleção diferente. Sim, mas para a seleção do Brasil, a regra é a regra. são a mesma seleção. Mas você está sendo desfalcado de 3 O jogadores. Santos vai jogar domingo contra o Atlético sem o Derlis Gonzalez, sem o Soteldo, sem o Cueva e sem o Brian Ruiz. E sem o Brian Ruiz. Então o Santos pode reclamar? Quer dizer, se algum jogador do Santos for convocado para a titular seleção... é só o Soteldo, né? Também acho. E vai fazer Está sendo falta julgado ali? agora, desculpa, a informação que chega aqui, ó. Quem? Aqui. Já tá em... Quem está sendo tratado? Está sendo julgado agora a liberação do Thales Magno e do Renier. A informação aqui no Porque o Flamengo entrou com STJD. esse pedido aí na quarta-feira. Então está sendo julgado agora ali, ó, no STJD. E outra coisa, está aqui no Brasil Futebol Expo. Outra coisa, Santos e Atlético Paranaense solicitaram ao STJD uma liminar para que esses jogadores pudessem atuar suas partidas. O STJD não deu. Avisou para não colocar. Deu para o Vasco e pode dar agora para o Flamengo. E aí do lado, vamos lá reclamar. Vamos aproveitar que Mas tá se tudo me aqui deixarem, perto. eu entro lá. Se me deixarem, eu entro lá, não tem problema nenhum. Eu vou até lá, não tem problema nenhum. Se a chefia autorizar, eu pego aqui e vou pra lá. Vai lá, Vou lá e vou, mas escuta, vocês vão dar a liminar pro Flamengo? Como já deram pro Vasco? Por que vocês não deram pro Santos e pro Atlético? E a galera do Twitter tá errado também, bem lembrado aí pelo Marcelo. O Corinthians também tem 3. Porque tem o Pedrinho, tem o Fai e tem o Sornosa também que foi convocado. E o Arauz. O Arauz também foi para a seleção. o Arauz Então são também. 4. São 4. O Palmeiras Então não tem nada disso. o goleiro e o Everton. Tem o Angulo, tem o Everton e tem Flavinho ficou sem ação Gomes. agora. Eu não. Jantaram os argumentos do Por que Flamengo. pra um você usa bom senso e pra outros você não usa? O bom senso tem que ser pra todo mundo. Ou então não é pra ninguém. Isso não é bom senso, a justiça tem que ser pra É todos. lógico. Não é bom Estou senso. usando a palavra que o rapaz usou. Não, a ali, né? justiça tem que ser pra A todos. justiça tem que ser igual. Ela tem que ser. Como é que é? A justiça é cega. Ela não pode olhar cor de camisa e nem o número de torcedor. Não. Ela tem que ser igual pra todo mundo. Ó, Pascoal e Flavinho agora. Não. Você Aliás, viu, quem levantou Nossa, a testa botar foi eu. responder mais da mesa. Quem levantou o tema foi eu, cara. Eu não Ah, concordo com essas machão, coisas, não. machudo. Discordo disso plenamente, Machudo. completamente.